E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Hoje é um vídeo mais rápido, na verdade vai ser uma espécie de vídeo-resposta. Eu sei que o YouTube não tem mais esse mecanismo de vídeo-resposta, mas eu sou seguidor de alguns canais que eu gosto muito, inclusive, que têm opiniões bacanas, opiniões coerentes, muitas vezes, sobre determinados assuntos. E ontem à noite, acompanhando o Twitter, se você não tem o meu Twitter, se você não me segue no Twitter, na verdade, eu vou deixar aqui o link para você na descrição, para você começar a me seguir. É uma ferramenta que eu sempre tive, mas pouco usei, então estou voltando a usar agora, na verdade, até mesmo por causa do canal. E eu vi uma discussão de dois grandes canais, dois canais que eu sigo, que eu gosto muito, que é o canal inicialmente do Pirula. Se você não conhece o canal do Pirula, também deixo o link na descrição para vocês, e o canal do Easy Nobre, que se você também não conhece, eu deixo o link aqui na descrição, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui nesse canal deve conhecer esses canais. Eu acho que de alguma maneira já pelo menos ouviu falar deles, ou já viu algum vídeo na internet, que eles são bem populares. E especificamente o do Pirula é um canal que eu me identifico muito. Muitas vezes eu vejo todos os vídeos. E eu vi ontem o Pirula, ele discordando de um ponto de vista do Easy Nobre, quando ele fala sobre a questão da medida provisória agora do governo Temer, da questão da educação, né, dessa reforma do ensino médio, do ensino de sociologia, filosofia, porque o Easy Nobre tinha feito um vídeo deixando a opinião dele, que é total direito dele na verdade, né, sobre o que ele acha dessa medida provisória aí, dessa reformulação do ensino médio. Mas teve um ponto de vista que o Pirula discordou, que é um ponto de vista também que eu de fato discordo, que é quando ele fala de alguns temas que não são importantes para o ser humano, né, para o ensino brasileiro, para a formação do cidadão brasileiro, que é justamente o que está contido ali na LDB, nas Leis de Diretrizes Básicas da Educação, que é principalmente quando ele falou do ponto de vista da questão das capitanias hereditárias, que o que ele falou é que de fato ele não acredita que as capitanias hereditárias tenham algum sentido para o ensino. E eu, como professor de história, vocês sabem disso, professor de história de escola, já fui, não sou mais, e professor de história de cursinho, como historiador também, eu vim falar um pouquinho da importância de maneira bem tranquila. Eu nem sei se eles vão chegar a ver esse vídeo, se vocês tiverem, né, Pirula, Easy Nobre, chegarem a assistir esse vídeo, entendam que é uma resposta, né, principalmente ao Easy Nobre, que foi o ponto de vista que eu discordei, né. Na verdade, concordei com o Pirula e discordei do Easy Nobre quando ele fala das capitanias hereditárias, que o Easy Nobre falou que as capitanias hereditárias não teriam essa importância para a formação do cidadão, então não deve ser ensinado necessariamente na escola. Então vamos lá, eu quero só falar então mesmo das capitanias hereditárias. Recentemente eu fiz um aulão aí para o pessoal que está tentando o Enem, eu abordei as capitanias hereditárias nesse aulão, também posso deixar o link na descrição para vocês, você que está chegando agora no canal, ainda quer saber, conhecer mais sobre o conteúdo do canal. Foi esses dias aí eu fiz esse aulão sobre história do Brasil, Brasil colonial. As capitanias hereditárias, então, que começaram aí o seu processo em 1534, elas são, na verdade, a primeira grande organização portuguesa no Brasil, porque antes disso Portugal usava o Brasil mais para conhecimento mesmo, entender o que é essa terra que eles acabaram de chegar. Então as capitanias hereditárias a gente pode definir que elas são a colonização concreta do Brasil, mesmo que esse processo dure pouco tempo, mas é a colonização definitiva do Brasil, quando Portugal decide colonizar definitivamente o Brasil. E ele divide o Brasil lá em 15 partes, né, 15 capitanias, que depois no século XIX a gente vai parar de falar de capitanias, a gente vai começar a chamar de províncias, e com o advento da República a gente passa a chamar de estados. Então, o primeiro ponto importante é que elas dão origem ao que nós conhecemos hoje como estados, estados brasileiros. No Nordeste, principalmente, eles ainda têm um formato muito parecido. Vários estados do Nordeste têm um formato parecido com as das capitanias. Então, um ponto importante, que é um ponto que a gente vai abordar bem a geografia. Mas os pontos que eu quero abordar mesmo, da importância de estudar capitanias hereditárias no Brasil, é porque elas mostram uma das grandes relações de poder no Brasil, uma relação de divisão de classes, né? Porque só recebia uma capitania quem tinha condições de fato de receber essa capitania. Então vinham pessoas de Portugal receber essa capitania aí elas tinham que portar dois documentos. O primeiro seria a carta de doação, que seria o registro da terra, que o rei de Portugal estava doando essa capitania. Detalhe que o rei de Portugal doava essa capitania, ele não colonizava por ele mesmo, justamente
justamente porque ele afirmava que ele já não tinha tantos recursos assim para poder colonizar o Brasil. Então ele jogava a colonização nas responsabilidades de terceiros, né, dos capitães donatários. E o segundo ponto que seria o foral, né, os direitos e deveres dos capitães donatários, que eu já também falei no aulão de história. Os direitos e deveres são, você tem direito de ficar com parte do lucro da terra, direito de escravizar os índios, né, dever como repassar parte do lucro para Portugal, povoar a capitania, fundar vilas, entre outras coisas. Mas elas mostram bem, então, essa relação de poder. Então a gente começa a estudar a história do Brasil no sentido de quem é que está mandando, quem é que está sofrendo com essa relação de poder. Será que a terra, de fato, é do cara que chegou aí ou não é? São questões super atuais, principalmente por causa da desigual distribuição de renda e de riqueza, de terras que a gente tem no Brasil. Então elas já começam a ser o primeiro ponto desse processo todo. Então é importante entender as capitanias hereditárias, porque o processo todo da história do Brasil vai se pautar aí num segmento do que vai ser inicialmente as capitanias hereditárias. E um outro ponto que é extremamente importante também é a atividade lucrativa que Portugal vai fazer a partir das capitanias, principalmente através do cultivo da cana-de-açúcar. Açúcar, produto raro na Europa, né, que a exploração da terra brasileira para poder cultivar cana-de-açúcar vai gerar lucro para Portugal. E a mão de obra principal utilizada na cana-de-açúcar é a escravidão africana. Então, com as capitanias começam a vir os primeiros registros de navios negreiros, né, comércio de escravos, né, os comerciantes de escravos que traziam da África, capturavam, né, através de outras etnias africanas, capturavam e traziam para o Brasil, começaram a formar o que a gente vai conhecer hoje como povo brasileiro, né? A ideia de formação que a gente tem hoje de uma identidade nacional começa longe da escravidão ser algo bacana, ser algo legal, mas definitivamente o Brasil ele é formado por uma diversidade cultural muito grande hoje, né? E essa diversidade, inicialmente a gente tem a presença do nativo, né? O nativo que vivia aqui, o índio, a gente vai ter o europeu vindo, então o português, e a gente está vendo também os africanos que estão vindo para ser escravizados. Então eles formam inicialmente o primeiro grande pilar da cultura brasileira que a gente conhece hoje, que depois vai receber outras influências culturais. A gente vai ter no século XIX os imigrantes italianos, alemães, a gente depois no século XX também a gente vai vir a presença dos japoneses por a imigração japonesa. Então, pessoal, a escravidão, longe de ser algo bom, se fosse algo bom não se chamaria escravidão de fato, mas essa relação multiétnica, né, de várias culturas, várias etnias no Brasil, geraram, inclusive, deram suporte para a gente entender o que é o Brasil hoje, né? Esse país tão diverso, né? Essa nação tão diversa, com múltiplas culturas, né? Uma identidade cultural, uma identidade nacional gigantesca que a gente tem hoje. E tudo isso começou a partir do projeto colonizador de Portugal, do processo lá que a gente começou com as capitanias hereditárias, quando Portugal estabeleceu um projeto para o Brasil. Então, estudar capitanias hereditárias é entender como que foi construída a história brasileira até a gente chegar onde a gente está de fato, certo? Então não dá para começar a estudar a história, por exemplo, a partir do século XX, história do Brasil e do mundo nenhum também, a partir do século XX. Para estudar de fato como que a gente chegou hoje aqui no Brasil, como que a gente está vivendo essa sociedade, é importante estudar qual que é esse projeto colonizador português, porque ele tem muitas coisas ali que a gente tem resquício até hoje, então é extremamente importante. Não dá para cortar a história no meio e começar de uma outra ponta, tá? A história é uma linha que ela não é uma linha reta, né? Não é linear, isso que eu estou querendo dizer, ela é cheia de contratempos, mas esses contratempos de alguma maneira eles se ligam, tá? Eles estão ligados. Para a gente não pensar, para vocês não pensarem, na verdade, que eu estou falando qualquer coisa da minha cabeça, eu vou dar a dica de alguns livros para vocês, para entender como que funciona esse processo histórico. O primeiro livro que eu vou dar a dica para vocês é um livro chamado História na Sala de Aula, que é um livro voltado mais para professor, mas se você quiser comprar esse livro, procurar ele, ler, pegar na biblioteca, também ajuda muito para entender como que funciona, qual que é a importância do ensino de história. A organização do Leandro Carnal,
E um capítulo que eu indico muito é o capítulo do Jaime Pinsky, que é um dos historiadores assim que eu mais gosto, que eu estudava muito antes de entrar na graduação. Jaime Pinsky fala bem da questão da sala de aula, qual que é a importância do ensino de história, trabalha com a questão da subjetividade, é subjetivo ou não é, a gente não pode viajar tanto assim também na história, porque senão a gente não chega a lugar nenhum, né? Ele aborda esses temas, a dica do primeiro livro. O segundo livro é um grande clássico, né? Os dois na verdade próximos são grandes clássicos. O primeiro que eu estou falando aqui, mostrando para vocês, Eric Hobsbawm, sobre história, um dos livros mais famosos do Hobsbawm, que ele também aborda a importância do conhecimento de história no mundo inteiro. Então, Eric Hobsbawm é um dos grandes historiadores, talvez aí o maior do século 20 e 21. Recentemente, né, ele veio a falecer, acho que há alguns anos atrás, mas ele deixou uma obra extremamente importante, gigantesca. Alguns livros são mais difíceis de compreensão, né, de compreender, mas esse aqui não. Esse aqui ele fala bem da importância do ensino de história, fala bem da importância de compreender o nosso passado. Último livro, mas não menos importante, História Econômica do Brasil, Caio Prado Júnior, grandiosíssimo historiador brasileiro. Esse livro aqui essa edição vai até os anos 70, ele explica desde o início da colonização brasileira até os anos 70, no sentido econômico, lógico, o livro já diz, eu até dei uma dica sobre esse livro aqui já no meu canal, uma dica de estudo, né? Uma dica de livros. O Caio Prado Júnior era um dos grandes mesmo, e ele tinha uma formação em geografia, então ele fala também do contexto geográfico, das riquezas naturais do Brasil, o cara fala com muita propriedade. Esse livro meu aqui já está mais velhinho, ele fala, né, das capitanias hereditárias, é onde eu fui buscar inclusive quando eu quis fazer esse vídeo sobre o conceito de capitanias hereditárias, a escravidão que se tornou de fato uma atividade econômica também no Brasil, além da cana-de-açúcar. Então o Caio Prado Júnior é um cara que esclarece muito, é uma leitura gostosa se você quiser pensar no ponto de vista econômico, que é o ponto de vista que às vezes eu penso muito para estudar o ensino de história do Brasil e no mundo também. Fica a dica para você aí. Esse livro aqui não é difícil de encontrar, sendo que ele é um clássico, o meu que está mais judiadinho, que é bem mais antigo, né? E eu preciso comprar uma versão nova. Pessoal, então é isso. Eu espero ter contribuído aí com o debate aí sobre, principalmente a questão das capitanias hereditárias, mas entendam que as capitanias hereditárias são um exemplo do que pode ser o ensino de história de maneira geral, tá certo? Se você gostou, curte, compartilha, comenta aí, dê o seu comentário, o que você acha sobre isso, sobre a medida provisória aí do governo Temer, sobre a importância do ensino de história, o que você acha da abordagem de história. Não deixe de ser meu amigo no Facebook, me seguir no Instagram para acompanhar o meu trabalho autoral de fotografias, que eu tenho um trabalho também autoral de fotografias. No Twitter também, me segue lá para acompanhar as discussões aqui do canal, discussões da atualidade, história internacional, história do Brasil, o que eu penso sobre a vida, falo um pouco o que eu penso sobre a vida. E então é isso, né? Não tem mais muito o que falar não, a contribuição aqui nesse vídeo foi bem rápida, mas eu acho que ela foi uma boa participação. Um grande abraço para você, foi um grande prazer e tchau!